Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A Sony tem até uns rumores aí rolando agora recentemente de que ela também tá pensando num esquema de Game Pass deles que vai juntar PS Now com PS Plus e tudo mais. Porque esse, querendo ou não, é o futuro. Você não tem como vender jogo sem ter uma comunidade pra comprar. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Murilo Tugnoli. E eu sou o Ricardo Ciosi. Duas das principais empresas de consoles, Sony e Microsoft, continuam na disputa por usuários no mundo todo. Porém, as duas gigantes apostam em táticas bem diferentes para atingir esse objetivo. Neste episódio, a gente fala sobre estratégias que Sony e Microsoft vêm apresentando e que lugar o PlayStation e o Xbox ocupam ou não nesse contexto. Aguenta aí que a gente já começa. E hoje a gente tem um recado do WhatsApp. Você conhece alguém que não use o WhatsApp? Bom, eu não conheço. A nossa família tá lá, os nossos amigos, e de vez em quando até coisa de trabalho a gente resolve pelo WhatsApp. E por ser o lugar onde as pessoas estão, é muito comum que rolem tentativas de golpes por lá. Você com certeza já deve ter ouvido alguma história sobre isso, ou até conhece alguém que já foi vítima, né, Riga? E a gente às vezes acha que, por entender um pouco mais de tecnologia, tá imune a esses perigos, né? Mas a questão é que a gente tem que ficar atento o tempo todo, porque os criminosos estão sempre criando novas maneiras de enganar as pessoas. A notícia boa é que existem alguns cuidados simples que a gente pode tomar para ficar mais seguro, coisas que você pode usar para sua segurança e para alertar quem você conhece. E por isso o WhatsApp nos convidou para dar essa dica para vocês. Então, por exemplo, nunca, em hipótese nenhuma, compartilhe o seu código de ativação. Esse código é aquele que você recebe quando tem uma tentativa de login na sua conta do WhatsApp, tipo quando você troca de celular e faz um novo acesso. Então, se alguém estiver tentando roubar sua conta, esse código vai dar acesso a ela. E se você receber qualquer comunicação pedindo que você informe esse código enviado pelo WhatsApp, é bem provável que estejam tentando invadir o seu perfil. Então, jamais, em hipótese alguma, compartilhe essa informação. E não vai achando que é a coisa mais óbvia do mundo e que você nunca cairia, não. Porque os criminosos, eles são muito criativos, eles simulam ligações do SUS, às vezes até do próprio suporte do WhatsApp, para te induzir a informar esse código para eles. Aí eles vão lá e tomam a sua conta. Então, fica atento a essa dica, passa ela pros seus amigos e familiares e mostra aí como é simples se precaver. Afinal, todo mundo pode cair em golpes, mas todo mundo pode evitar. Valeu pela dica, WhatsApp. Quem quer fazer o seu negócio dar certo na internet precisa ter um canal aberto com os clientes. E a Nuvem Shop facilita muito essa tarefa, oferecendo integração direta com o WhatsApp, né, Riga? Então essa facilidade te permite conversar com clientes enquanto eles navegam pela loja, compartilhar produtos específicos com eles e até informar o status de um pedido diretamente para quem fez a compra. Fora que é prático também para fazer aquela comunicação pós-venda que faz uma baita diferença. Então, se você ainda não estiver convencido a utilizar a Nuvem Shop, lembre-se que o ouvinte do Tecnocast ganha 25% de desconto na primeira mensalidade da sua loja online. Exatamente. Basta acessar tbnet.me/nuvenshop para aproveitar essa vantagem, além dos 30 dias grátis que a Nuvem Shop já oferece. Então vai nessa e mostra ao mundo do que você é capaz. Já faz um ano que a atual geração de consoles chegou ao mercado. A gente tá falando aqui do PlayStation 5 da Sony e do Xbox Series S e Series X da Microsoft. Já tem até um Tecnocast dedicado a esse tema, né? A gente gravou lá o episódio 162, onde falamos sobre as nossas expectativas, os preços, os recursos e outras coisas que a gente fica com vontade de falar ali quando uma nova geração de consoles é anunciada. E nesses últimos 12 meses, desde o lançamento, o PlayStation 5 já vendeu cerca de 13,4 milhões de unidades no mundo todo. Entre julho e setembro de 2021, somente foram vendidas cerca de 3,24 milhões de unidades do PlayStation 5.
Esse número quase colocou o console em primeiro lugar no ano, mas não foi suficiente para tirar o trono do Nintendo Switch, que ficou ali na faixa dos 3,91 milhões de vendas. É importante também destacar que não tem sido exatamente fácil comprar um PlayStation 5, a galera tá sempre reclamando que tá esgotado, né? O videogame até aparece em estoque às vezes, mas some rapidamente. E a Sony, inclusive, teria reduzido a previsão interna de fabricação de novas unidades. E isso teria a ver com o impacto da pandemia na linha de produção e também com a falta de peças. Então não custa lembrar que ainda está rolando aquela escassez de chips no mundo todo, que a gente já fez um Tecnocast sobre isso também, afeta aí qualquer tipo de equipamento eletrônico, até os carros também estão ficando mais caros por conta disso. E se a gente for levar pro Xbox, a gente não sabe oficialmente o número de unidades vendidas, a Microsoft não divulga isso nos relatórios financeiros, diferente da Nintendo, que a gente sabe até quantas unidades vendeu cada jogo, né? A Nintendo faz um negócio bem detalhado, a Microsoft já não, mas a estimativa é que o Xbox, os dois Xbox novos, teriam vendido aí na casa das 8 milhões de unidades. Então, é um pouco menos que o PlayStation 5, que estaria lá nos 13 milhões. Isso de acordo com o Daniel Ahmad. E isso deixaria o Xbox na lanterninha global, atrás tanto da Sony quanto da Nintendo. A gente sabe que isso não é exatamente novo, né? Geralmente a Sony, a Nintendo também, vendem muito mais consoles do que a Microsoft. A Microsoft que vendeu mais ali foi o Xbox 360, né? Mas PlayStation 3 vendeu mais, PlayStation 4 vendeu mais que o Xbox One, PlayStation 2 é o videogame mais vendido da história, então a Sony realmente costuma ficar lá na frente, mas é também um reflexo dessa escassez de chips, né? Que também afeta essa nova geração do Xbox, principalmente o Series X, que é mais potente, é bem difícil de achar nas lojas. O Series S ainda dá pra achar, tivemos até algumas promoções na Black Friday, algumas pessoas compraram aqui na equipe, mas o Series S não é tão afetado por isso. No caso, o Xbox Series X já é mais complicado. E o Phil Spencer, que é o chefe lá da divisão de Xbox, ele acha que esse negócio de falta de peças aí, pelo menos até 2022, vai durar. Então não espere que vai ser tão fácil simplesmente chegar na loja com seus 5 mil reais, dar o dinheiro e comprar. É mais difícil do que isso. Mesmo com o dinheiro, ainda tá difícil conseguir comprar Xbox, PlayStation, enfim. Mas dessas duas versões, no caso da Microsoft, né, provavelmente o Series S é o que tá segurando as pontas, né? Então precisa de peças menos complexas, né? Não é o frigobarzão ali super potente. Mas aí eu já queria jogar aí pros nossos gamers da equipe, quem que conseguiu comprar um desses consoles, né? Porque eu não consegui comprar, eu até pensei, sei lá, né? Não tô nem conseguindo jogar no PS4 direito, mas sei lá, tá tão legal a nova geração, mas aí de repente não tem para comprar em lugar nenhum, então tá não só PlayStation 5 e Xbox Series X, mas também Switch OLED, é um negócio meio impossível de achar, tá todo mundo, quem é gamer tá numa situação meio complicada, mas e aí, vocês chegaram a comprar? Estão interessados? Como é que tá aí? Eu, desde março, sou um feliz dono de PS5, desde março desse ano. E foi uma odisseia pra conseguir esse console. Porque eu já tava tentando desde o lançamento dele em novembro de 2020. Eu ficava atualizando as páginas, ficava sempre ali nas lojas, vendo se voltava o estoque, não voltava e tal. Eu ficava naquela. Até que um belo dia eu tava caminhando, assim, pela Amazon, sem nada, sem... Como é que eu posso dizer? Sem rumo. E eu vi lá, tipo, voltou no estoque o PS5, eu falei, é agora, então fui, boletei, peguei, porque se não for assim, ninguém pega o console. Então, quando às vezes a gente recebe alguns releases de algumas lojas que, a gente vai ter em estoque PS5 no horário tal, assim, né? E eles mandam com antecedência ali sob embargo, e aí, por exemplo, quando voltou na Amazon, a gente noticiou, e foi um negócio muito louco, assim, porque era tipo, sei lá, 4 da tarde, sei lá, 4:08, não tinha mais nada, assim, tipo, como que o negócio de 5 mil reais vende tão rápido assim, não tem, as pessoas querem comprar, as pessoas estão com dinheiro pra comprar, por incrível que pareça, e o negócio acaba, não tem pra Crise vender. Pra quem, né? O pessoal gosta de falar isso, porque videogame caro, com pouco estoque no mercado e mesmo assim esgota, ou tem muito pouco, ou a galera tá com dinheiro, ou tem muito, como é que dá o nome em português? Os scalpers, que compram a rodo e depois revendem mais caro. Acho que um conjunto de tudo, e também aqui no Brasil tem o fenômeno do parcelado, né? Tem uma galera que
que mete ali 300 parcelas, mas quer ter o console, quer ter o produto. No meu caso, eu tentei, em dezembro do ano passado, pegar um Series X e me matei, assim, planejando, né, juntando dinheiro, e não rolou. Não rolou em dezembro, não rolou em janeiro, não rolou em fevereiro, não rolou em março, não rolou em abril. Nossa! E chegou julho, eu desisti e peguei um Series S, porque eu comecei a ficar desesperado, esperando Forza Horizon 5 e o Halo Infinite. Então eu tive que desistir da ideia. Eu tenho um amigo que tá até agora esperando o Series X, e ele tá teimoso lá, não, vou conseguir. Mas aí eu acabei pegando o Series S mesmo, e o PlayStation 5 eu ainda não tentei, talvez ano que vem a gente tente. Então como a gente tava falando, de fato a gente tem a Nintendo ocupando o primeiro lugar. Aliás, que febre que virou esse Nintendo Switch, né? Ele tem agradado não gamers, né? Não são só os gamers que compram, são os não gamers. Porque ele realmente é muito ajeitadinho, né? Todo mundo acaba se apaixonando ali pelo console. Cara, teve um evento de lançamento de alguns celulares, que foi em Nova York, e foi bem no mês do lançamento do Switch, assim. E aí, tipo, umas 5 pessoas, assim, os 5 jornalistas do grupo voltaram com o Switch na mala, assim. Foi realmente, caraca, todo mundo resolveu comprar o Nintendo Switch. Muito louco, assim. Quantos venderam depois? Não, eu acho que a maioria ficou, viu? Teve um que vendeu, eu sei, depois, mas eu tô com o meu ainda. Mas você tava vendendo, né? Você desistiu? Tô, porque, sei lá, não tenho tempo pra jogar esse negócio. Ah, sim, tá pegando poeira aí. Até tentei levar em algumas viagens, assim, mas... viagens longas, assim, mas... Cara, eu quero dormir, assim, não dá... Eu te entendo. Eu consigo me identificar com esse sentimento. Mas o fato é que, assim, tirando esse ponto fora da curva, né, que a Nintendo conseguiu aí, a disputa clássica costuma ser, entre os gamers ali, é sempre Sony e Microsoft, né? O Ricardo e o Murilo até entendem muito bem disso, porque sempre tem aquela coisa do caixista versus o sonista, né? Não sei exatamente a gíria da Sony, acho que é sonista mesmo. Exatamente. Sonista, caixista, nintendista, ceguista a gente não conta mais, né? Ceguista não existe mais. Ceguista? Não existe mais, foram extintos. Na verdade, isso é até curioso, porque essa briga de Microsoft e Sony, ela é relativamente recente, né? Porque ela vem aí, o Xbox clássico não tinha uma briga necessariamente, porque na geração do PlayStation 2 não teve briga, não teve disputa. São as 2, 3 últimas gerações aí, porque a Sony venceu desde que surgiu, né, Murilo? Acho que o Murilo concorda. Ela veio descendo a porrada nas empresas aí desde que surgiu com o PlayStation 1. Mas é uma briga muito constante, assim. A gente vê sonista e caixista nas redes sociais brigando e os nintendistas querendo um espacinho, um pedaço da pizza lá. Café com leite o nintendista, né? Geralmente... Todo mundo gosta dele, então é de boa, não é uma treta. Olha, eu acho que cada um pode comprar o Xbox ou o PlayStation, decide, mas tem que ter o Nintendo. É aquele terreno neutro, né? Aqui em São Paulo, pra quem é boleiro, é tipo torcer pro Santos. O pessoal, tipo assim, a rivalidade ali é Corinthians e Palmeiras, aí tem o São Paulino, que ainda tem as tretas ali de rival também. Aí tem o Santista, que ele sempre que ganha alguma coisa, ele fica xingando, chupa, não sei do que lá, e tipo... Parabéns, Santos. Ninguém fica puto com o Santos, sabe? Enfim, desculpa o ouvinte do Tecnocast se sentir ofendido com isso. É apenas uma observação técnica aqui. Mas continuando a questão de Sony e Microsoft, tem essa questão de que são empresas que investem muita grana no desenvolvimento dos consoles. Então, essa briga vem um pouco também por conta da briga da performance, de quem que tem o console mais parrudo, né? A Nintendo conquista o usuário com outras artimanhas, não é bem esse o foco dela. E a gente está sempre olhando também para quais jogos são lançados, né? Quanto custa o console. A Sony tem aquela questão dos jogos exclusivos, que sempre foi muito forte, né? Vou comprar o Play porque tem esses jogos aqui. A Microsoft também tem os jogos exclusivos dela ali, mas não tem tanto apelo, né? Não costuma ter tanto apelo quanto a Sony. Então é um pouco mais complexo do que apenas ver quem vende mais videogame. Tem toda uma questão de ecossistema também. Um fato que até ajuda a ilustrar essa complexidade, apesar das vendas até boas do PlayStation 5 no último trimestre, a Sony não está lucrando com o segmento de games. Isso acontece porque a procura pelo PlayStation 4 diminuiu bastante em relação ao ano passado. Então, no terceiro trimestre de 2021, foram vendidos 200 mil consoles da geração passada. E no mesmo período de 2020, foram 1,5 milhão de unidades vendidas. E é óbvio que os consoles mais antigos, eles tendem a trazer mais lucro para as empresas, assim como o celular do ano passado, justamente porque a tecnologia já barateou, né? A fabricação já está mais em conta para a empresa. E aí a gente lembra que esse fato da Sony é meio atípico, né? Porque
porque o que a gente sabe de Sony é que PlayStation é a divisão que paga as contas, né? É a divisão que dá dinheiro, que a Sony consegue ganhar ali e que resolve os prejuízos de outras áreas, né? Tinha a famosa divisão mobile, que sempre dava prejuízo, cada vez aumentava o prejuízo, mas tinha o PlayStation ali dando dinheiro, dando alguns milhões, e aí, no final das contas, a conta fechava, né? Então, durante muito tempo ficou ali PlayStation, depois, em segundo lugar, a divisão de câmeras, né? Especialmente agora que todo celular tem no mínimo umas 5 câmeras ali, geralmente o sensor é tudo Sony, e aí a Sony ganhava bastante dinheiro com isso, mas todo o resto da Sony sempre, durante muitos anos, foi muito cagado, assim, sempre dava prejuízo, trimestre após trimestre, e vendas de PlayStation acabavam compensando isso. É bom sempre apontar isso pro pessoal, porque eu recebo muitas perguntas, por exemplo, mas a empresa é tão rica, é tão cheia de recurso, como é que ela não lucra com console, né? Mas é normal, principalmente no lançamento de uma nova geração, a empresa trabalhar com prejuízo, porque é o que o próprio Mobilon falou. Quando uma empresa ela tem um custo de fabricação muito alto no início, ela vende e ela não vai lucrar com isso. Depois, quando vai passando os anos, as peças vão ficando mais baratas, vão ficando mais acessíveis e a empresa vai ganhando mais dinheiro. O que a Sony costuma se basear muito no início de uma geração é na venda de jogo exclusivo. Só que, nesse início de PS5, isso ainda tá muito fraco. A gente não tá tendo tanto jogo de peso nesse primeiro ano, né, entre 2020 e 2021. O catálogo maior, assim, que vai fazer o PS5 estourar, eu creio, né, vai vir em 2022, que a gente vai ter God of War, vai ter Horizon, Forbidden West, vai ter um monte de coisa aí, e aí o dinheiro vai começar a subir de novo. Mas, por enquanto, como a gente tá nesse declínio de venda de jogo exclusivo do PS5, tá realmente operando no prejuízo. Vamos ver até quando isso vai continuar. Mas isso também é uma faca de dois gumes também, né, para a própria Sony em si, porque a partir do momento que ela oferece um produto que é muito poderoso, e é claro que a galera vai comprar, porque a marca vende muito bem, né, a gente não pode esquecer também que a marca vende muito bem. A Sony, infelizmente, na minha opinião, por exemplo, o Demon's Souls, né, o remake, ele não passou 2 milhões de unidades vendidas para um videogame que já tem quase 14 milhões de base instalada. Foi um flop, total. É um flop. E daí, a qualidade em si do jogo, ela acaba não sendo o primordial ali para os fãs. Muitas vezes é o próprio nome, tanto é que a Sony começou, não agora, claro, meses atrás, a ter essa parte de jogos exclusivos sendo lançados para o PC também, porque ela precisa lucrar, a gente não pode esquecer que ela precisa lucrar. E o pior é que eu gostei dessa lineup de primeiro ano do PlayStation 5, né, com Returnal, Ratchet & Clank, eu achei excelentes jogos, mas não é pro público, não é pro próprio público da Sony, não são esses jogos que fazem a galera comprar. E esse modelo de negócio da Sony também, ele é um pouco mais complicado. A economia tem migrado cada vez mais para um modelo de assinaturas. As empresas de tecnologia, óbvio que acho que ajudaram muito a popularizar esse formato, né, com empresas ali de serviços e tal, mas as Big Techs também já estão adotando isso há algum tempo. A própria Apple tem investido cada vez mais nisso. Só para ficar aqui no ramo também, a Microsoft, a receita dela é muito bem diversificada, as receitas dela, e é tudo com base em assinatura, né? Tudo com base em serviços que você paga assinando mensalmente e tal. E é o caso do Xbox também. Se eu não me engano, a própria Microsoft já deu essa declaração que o objetivo deles nunca era lucrar com os consoles. Me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi deles que eu ouvi isso uma vez, que realmente não era para dar lucro, porque uma vez que você tá dentro do ecossistema, você acaba assinando o Game Pass, que é muito barato, tem sempre algum título bacana ali para você jogar, então pagando uma assinatura pequena por mês, você sempre tem alguma coisa para jogar, um título principal, às vezes mais, né, e outros pequenos, ali alguns joguinhos independentes também, bem legais que tem ali na Game Pass. E isso vem trazendo resultado também para a Microsoft, né? Então, ela não só teve recorde esse ano, então no trimestre ali de julho a setembro foi o mais lucrativo da empresa. Ela teve um aumento expressivo nesses 3 meses, vendendo coisa de 166% a mais. E aí vem a questão do Game Pass, que também cresceu bastante. De acordo com analistas, o serviço tinha mais ou menos 18 milhões de usuários ali para janeiro, e agora ele já tá batendo na casa dos 20 milhões. E pode parecer pouco ali, né? Aspas aqui só
2 milhões de usuários, mas aí você multiplica pelo preço da assinatura e você pensa que é uma receita recorrente, soma o valor anual disso e pensa quantos jogos a Sony tem que vender para chegar nesse mesmo valor, né? É muito mais fácil você fazer uma venda pequenininha todos os meses do que você ter que lançar esses super jogos, que é o modelo da Sony ainda, né? Títulos exclusivos, que aproveite todos os recursos do console, e aí tem que vender muito e custa R$250 aqui no Brasil, né? Por jogo. É um modelo realmente muito mais difícil de conseguir ter resultado. A Microsoft, ela, como você mesmo falou, ela escolheu o Game Pass, ela escolheu não lucrar tanto com a venda de jogo, mas ela tem uma retenção de comunidade muito grande com o Game Pass. Então as pessoas, elas se fidelizam naquele ecossistema de Xbox e Windows, porque você assina o Game Pass Ultimate, você tem o Game Pass, você tem Xbox Live, você tem o Game Pass do PC, tudo numa assinatura só. Então você não fica preso a uma plataforma, por exemplo. A Sony tem até uns rumores aí rolando agora recentemente de que ela também tá pensando num esquema de Game Pass deles, que vai juntar PS Now com PS Plus e tudo mais, porque esse, querendo ou não, é o futuro. Você não tem como vender jogo sem ter uma comunidade pra comprar. Então, com o Game Pass, a Microsoft consegue ficar mais aberta, as pessoas entram mais fácil no ecossistema deles, tanto que é aquilo, você compra um Xbox Series S, pega uma promoção aí por R$2.000, assina o Game Pass, você tem uma biblioteca de 100 e poucos jogos aí pra você jogar à vontade. Então é uma estratégia muito única pro mercado de games. E o custo-benefício do Game Pass é muito interessante, né? Direto tem algumas promoções, até no Achados, no tecnoblog.net/achados. Murilo soltou uma dica ali de como assinar Game Pass Ultimate por uma mixaria, assim, e tinha altos truques ali pra você estender a assinatura e tal. Então fica ainda mais barato do que o preço que tá no site da Microsoft, que já é baixo, né? Pelo que eles entregam, assim. Então eu queria assinar o Game Pass só pra jogar Forza Horizon 5. E é uma coisa que, assim, é um jogo caro de se produzir, é uma das franquias mais bem-sucedidas ali da Microsoft e foi lançado no primeiro dia no Game Pass, assim. Quem tinha assinatura foi lá e jogou. Simplesmente é isso. Não precisava comprar a caixinha de 250, 300 reais do jogo. Tava ali disponível. Mesmo se você não tiver Xbox, você ainda podia jogar. Sim, e isso dá uma sensação de a Microsoft ser amigável com o consumidor. Então, hoje em dia, você vê várias discussões frequentes sobre Nintendo não se importando com os consumidores, Sony não se importando com os consumidores. Ah, mas a Microsoft, sim, ela oferece tudo isso. Então, é uma jogada que, na minha visão, ela é muito bem implementada, porque além de ter preços bons, jogos de muita qualidade, eles ainda fazem esse marketing de quase que de boca a boca, ou de tweet em tweet, se você preferir, de ser assim, nós somos a empresa brother, nós somos a empresa que não tá tendo reclamação de funcionário, nós somos a empresa que agrada o público, e aí eu acho que, né, porque lá no lançamento do Wii, em 2006, a gente discutia muito o fato de que a Nintendo ia no outro oceano, Oceano Azul, e por aí vai. E parece que dessa vez, quem teve essa visão prévia de mercado foi a Microsoft, não foi nem a Sony e nem a Nintendo, né? Quem diria dona Microsoft, hein? Microsoft com cifrão há alguns anos na internet, agora amada por tantos aí. Mas deixa eu só reforçar uma coisinha, que o Riga falou do grupo de achados, né? E a gente tem, né, como já falamos aqui no Tecnocast, o Achados são os grupos do TB, onde divulgamos boas oportunidades de compra, ou nem sempre compra, né, Riga? Porque só na última semana, acho que foram uns 4 ou 5 ali publicações de jogos grátis pra você baixar. Então, assim, o time de gamers do TB tá de olho também nessas ofertas. A gente não ganha, como já falamos, absolutamente nada com algumas indicações que vão no grupo, porque nosso objetivo é realmente compartilhar com o máximo de pessoas essas oportunidades, né? Que só quem tá olhando tecnologia acaba encontrando. Então, acessem lá, Achados do TB no Telegram ou no WhatsApp tecnoblog.net/zap. Enquanto a Microsoft está bastante associada a serviços, né, isso fica muito claro na linha Xbox, a Sony está mais naquelas de exclusividade, né, então a gente tem franquias muito poderosas, exclusivas para PlayStation, ou que estão migrando muito lentamente para outras plataformas, mas que ainda são vistas como, assim, você precisa ter um PlayStation para conseguir jogar isso aqui, que é a melhor coisa que já inventaram, assim, The Last of Us. Tem uma pessoa na equipe que não gosta, eu preciso falar com essa pessoa depois, mas joguei o parte 1,
1, parte 2, incrível. Tem Horizon, tem gente querendo comprar PlayStation 5 só pra jogar o próximo Horizon Forbidden West. E aí a gente tem franquias adaptadas também que fazem bastante sucesso. Não são exatamente exclusivas ali de PlayStation, de Sony, mas são bastante associadas, né? Até porque Sony tem um pezinho muito forte ali no entretenimento, até por causa do cinema. Mas comprar um PlayStation acaba sendo uma oportunidade, né, de participar dessas experiências de games, assim, que são muito grandiosas, que a gente, de vez em quando, a gente pensa em algumas superproduções de filmes, né, que custam 200 milhões de dólares ali pra produzir, levam um tempão pra fazer, levam um tempão pra concluir. Games não tá muito diferente disso, né, inclusive é até mais caro pra comprar, e a Sony tá muito nisso. Qual que é a estratégia que vocês estão preferindo ultimamente? Sobre questão de estratégia, é engraçado porque a gente falou que o Xbox, ele adotou essa estratégia do Game Pass hoje, porque ele quer atrair comunidade, né? Na época já no PlayStation 3, a Sony começou a investir muito na compra de estúdios. Então, o que faz a Sony ter essa exclusividade toda de jogos grandiosos, né? The Last of Us, Spider-Man e tudo mais, é porque ela pegou estúdios muito bons e ela viu assim, eu quero essa galera pra mim, sabe? Eu não quero que essa galera produza coisa pros outros. Então ela viu, por exemplo, a Insomniac, que fez Spider-Man, que fez o Ratchet & Clank. Eles ainda viram assim, cara, ela ainda tá fazendo coisa pros outros, né? Vamos comprar eles? Aí foram lá e compraram. Agora a Insomniac é só da Sony. Eles foram lá e compraram o estúdio que fez o remake do Demon's Souls. Foram lá e pegaram também. Então eles têm essa cultura de não vamos deixar vocês trabalharem com mais ninguém. E é isso. E a Microsoft agora tá fazendo isso também aos pouquinhos. Ela comprou os estúdios da Bethesda, ela fez o Xbox Game Studios lá, que pegou também uma galera grande do mercado, então estão cada vez mais fazendo isso. Os estúdios agora são nossos. A gente faz os consoles, a gente faz os jogos, a gente faz todo o ecossistema. E, querendo ou não, isso deu muito certo pra Sony por muito tempo. Pensando em tudo isso, né, em relação à Sony, comprar estúdios e tudo mais, na década de 90, na época da console wars de Sega e Nintendo, o Howard Lincoln, que era o presidente da Nintendo of America na época, ele falou uma frase muito icônica, que é, o nome do jogo é o jogo. Então, the name of the game is the game. Por quê? Porque o que ele falava era, o que vende videogame é o jogo, é o exclusivo. Ah, tá, agora então, entendi. Em inglês faz mais sentido, né? Tipo, sim, the sim. game no sentido de estratégia. De geral e por aí vai. Então ele ressaltava muito isso. As pessoas querem comprar Nintendo porque nós temos Super Mario World. Então é um pensamento bem japonês hoje em dia ainda, né? Então a Sony, mesmo ela não sendo uma empresa toda japonesa, porque ela já é uma empresa extremamente global, ela ainda usa um pouco dessa filosofia de, não, a pessoa vai comprar nosso videogame porque nós temos aqueles jogos. E por muitos anos a Microsoft ficou atrás disso. Eu acredito que ela esteja se recuperando nesse quesito. Mas é algo a se pensar sempre. Assim, a pessoa que compra um PlayStation, ela quer a experiência do PlayStation. Que ela não vai ter essa experiência em outro lugar. Então é mais ou menos esse meu ponto. Que a Sony, ela continua com essa filosofia. De o nome do jogo é o jogo. Acredito que ela esteja, não modificando, mas adicionando outras filosofias em cima dessa filosofia. Mas ainda acredito que essa é a filosofia primordial da Sony. Eu acho que não é muito diferente do que a gente vê também no mundo dos streamings, né? Com Netflix, HBO, Disney. O jogo é o nome do filme, é o nome da série, né? Aqui não funciona, né? A brincadeira aí com o jogo de palavras, mas é a mesma história. Você tá assinando por conta daquele conteúdo que você quer ter. Porque no final das contas não adianta nada ter um console super avançado, super teraflops de processamento e o que você faz com isso? Né? É um jogo que tem um gráfico animal, mas o jogo é chato. Isso a gente já viu várias vezes, né? Tipo, caramba, que gráfico lindo, que cenário bonito. Cara, mas a dinâmica é chata. Então, se você não se interessa em jogar, você não vai consumir, pra que você vai comprar o console, né? Então, acaba sendo uma regra geral de mercado. Eu tenho amigos que falam que compraram no PS5, mas ele tá que nem um peso de papel, porque não tem jogo. Eles já jogaram tudo que tinha lá de biblioteca, agora não tem mais o que fazer, até lançar mais coisa. Isso é uma coisa ruim, né? Porque você acaba ficando com um aparelho lá, vai fazer o que com ele?
Mas isso é um problema, eu acredito, que pode se tornar até cada vez mais frequente por causa do tempo de produção dos jogos, né? Porque os jogos hoje em dia eles têm que ser maravilhosos, tem que ser o top do top ali e tem que estar pronto. Nós não podemos esquecer de Cyberpunk, por exemplo, que ficou aí 5 anos em produção, ou mais até, eu posso estar até errado em quantidade de anos, e entregou um produto mal feito. Então a Sony, ela sempre foi boa nisso, que ela entrega o jogo tá ali. Pode ter um update aqui ou outro ali, mas o jogo, a experiência em si do jogo tá pronta. Isso leva muito tempo. Foi o que eu falei muitas vezes com os amigos, de que, na minha opinião, o PlayStation 5 e o Series, eles chegaram muito cedo, eles tinham que ter mais uns meses aí para serem lançados e estarem mais prontos. Acho que 2021 seria a data certa de eles chegarem, assim. Se fosse em novembro de 2021 agora, acho que daria... Aí já vinha, sei lá, com uns 5 jogos na biblioteca, assim, de cara. Um Ratchet & Clank, já pra você jogar logo que comprasse. Um Spider-Man Miles Morales e tal. Seria perfeito. Também acho... Eu concordo com você, Ricardo. Isso aí, eles vieram cedo demais. E falando um pouco mais dessa questão das diferenças de modelo de negócios das empresas, né? O Riga falou aí do modelo da Sony, e a Microsoft tem aquela questão de focar mais na acessibilidade, né? De você conseguir jogar o seu jogo onde você quer, por conta da Game Pass, que é agora por conta do xCloud. Então você consegue jogar o jogo até no seu smartphone, né? Ironicamente, você não precisa nem de um console para jogar o jogo com aquela definição, aquela experiência. A experiência não vai ser a mesma, óbvio, né? Porque uma telinha pequena, mas todo o poder de processamento você ainda tem, que está nos servidores da Microsoft. Tem um lag ali, alguma coisa, né? Óbvio que não tem como ser perfeito, mas você consegue ter um console móvel, né? Começar um jogo na sua casa e, vou pro carro, vou viajar, vou entrar num busão, num avião. Avião talvez não por causa do Wi-Fi, né? Mas você consegue ter a experiência remota, né? O que, em vez de precisar ter um console portátil também, daria para jogar dessa forma. E aí, casa muito com a estratégia da Microsoft também a questão que eu falei agora há pouco dos streamings, né? Que a Microsoft está montando esse ecossistema que tá muito bem integrado, e agora ela entra nesse modo de agir que é tipo Netflix, né? Enquanto a Sony fez o lado de comprar os estúdios, a Microsoft agora tem a plataforma dela e ela precisa entrar nesse jogo de ofertar jogos exclusivos para conseguir conquistar a galera. Mas a percepção de valor acaba sendo um pouco diferente, porque quando você fala de um jogo que você tem que comprar, você está pagando um valor muito alto por um jogo só. Então ele tem que satisfazer a sua expectativa, né? Igual o Ricardo falou do Cyberpunk, né? Muito frustrante você pagar uma puta grana e receber um jogo completamente bugado como tava o Cyberpunk. Mas agora que o jogo tá R$40 em promoções toda hora, acho que quer, até né? vale a pena, assim. Eu tenho aquela primeira versão ali, que tinha uma capa especial com mapa e não sei o que lá, e agora tá R$40 Depois esse negócio. de 42 patches de correção também, né? Acho que ainda não tá bom no PS4 Slim, continua por não exemplo. rodando bem. Mas, assim, R$40, sabe? O jogo é bom, o jogo. Se não fosse todos os problemas, inúmeros, infinitos problemas técnicos, é bom o jogo. Só que, né, tem que ter uma paciência ali. Mas numa situação onde você tem um catálogo que você tá pagando, sei lá, R$30 por mês, e esse é só um dos jogos que tá lá, a sua expectativa, ela vai se satisfazer com um jogo que você olhar ali. Tem, sei lá, tem o Halo. Halo é um jogo massa, é da Microsoft e tal, e é um jogo que eu sempre gostei, eu zerei ali praticamente todos, só os mais antigões que eu não tive muita paciência. Mas aí eu joguei o remake, né? Eu zerei o remake também, que é o mesmo do 1 e o 2, eu não lembro agora os números, mas com gráficos atualizados. Mas, só de ter esse jogo, você fala assim, cara, isso aqui já vai me ocupar, sei lá, 1 mês jogando, 2 meses jogando, 30 conto, cara, saca? Lógico que eu vou assinar, né? E aí você fala, mas também tem o da cozinha lá, eu esqueci o nome agora, que sempre dá briga aquele jogo do... Overcooked. Isso, Overcooked. Tem um de flechinha também, Towerfall, que eu sempre jogo pra caramba, que lá é bem legal pra jogar em grupo, galera. Então você vai pegando os indies, você fala, só é o preço que você pagaria num indie, por exemplo, né? Um 30 conto. Aliás, um indie bem barato. Agora, você vê que vem com tudo isso no pacote, parece que o seu dinheiro rendeu muito mais. E aí você acaba caindo até naquele gatilho, naquela coisa da recorrência, que você esquece que tá lá pagando. Não vou cancelar ainda, mês que vem eu vejo, né? Não tô jogando esse mês, mas se eu quiser jogar mês que vem, e vai ficando, né? Então, o trabalho da Sony aí é um pouco mais difícil. Sim, e é engraçado porque não sei dizer exatamente há quanto tempo já, mas
os jogos estão ficando cada vez mais caros, eu acho que todo mundo está ciente disso, não apenas para produzir, mas como para comprar, né? Não tirando, claro, os R$40 do Cyberpunk do Riga, mas tem até um site chamado How Long to Beat, que as pessoas colocam lá o nome do jogo e eles falam quantas horas você leva para zerar esse jogo. E virou uma máxima da comunidade gamer, se o jogo tiver menos de 50 horas, eu não pago o valor cheio dele. É uma máxima muito costumeira. A percepção muda, né, de valor. Porque não importa mais, o jogo é divertido? Não importa. O jogo é bom? Não importa. Eu quero saber, esse jogo que eu tô pagando R$350, ele vai me dar mais de 80 horas de jogo? Então, é algo curioso, eu acho super curioso. Não, eu acho que faz total sentido. Tipo assim, uma sexta-feira à noite, você fala assim, cara, eu tô com muita fome. Tá, vale a pena pagar R$60 nessa pizza? Ou é uma pizza caprichada, gostosa, enche bem 2 pessoas, tal. Então a medida é essa, vale, a gente vai ficar satisfeito. Show. Aí você vê, tipo assim, R$120, mas é uma pizza com nome francês, com a massinha tão fina e sem recheio que você vai ficar com fome no final. Pô, vou pagar? Não, saca? O jogo é a mesma coisa, você mede em horas de entretenimento. Pô, beleza, 300 conto, cara, tem que me entreter por 1 mês, 2 meses, né? Você tem que calcular por aí. Então acho que vai ficando mais difícil para quem tá vendendo o jogo fechado. E aí a gente corre o risco de ter dinâmicas também que são um pouco repetidas e enjoativas. Que foi um pouco a dinâmica que eu senti com Assassin's Creed Origins, saca? Eu comecei a jogar e eu curto esse tipo de jogo, tal. Você vai fazendo upgrade, né? Você vai resolvendo os negócios ali. E, pô, Egito, né? Tem toda aquela coisa, Egito antigo, você entra na pirâmide. É um jogo que a gente até fez um Tecnocast também, né, Riga? Com o Vinha e a Vivi, sobre como a Ubisoft gastou, acho que mais de 100 milhões só com historiadores e pesquisa pra remontar os cenários, a história. Então, tipo, cara, é incrível a riqueza histórica daquele jogo, saca? Você aprende pra caceta. Eu lembro até que depois vendo filme, vendo documentário, eu via e falava assim, eu já conheço isso. E de fato eu conheci no jogo e eu podia confiar, porque era realmente muito fiel, né? Enfim, mas enjoei. Tá lá parado, eu não consigo voltar a jogar porque a dinâmica é sempre tão repetitiva que você volta sempre... é um desafio novo. Tá, mas exatamente a mesma dinâmica. Aí você ganha um upgradezinho. Beleza, mas o próximo cara que você vai lutar não adiantou de nada. Então, tipo, você fica preso nesse loop infinito de coisas iguais, saca? Você não tá indo pra lugar nenhum. Aí você desiste do jogo. Então, enfim, acho que também essa exigência de ter que ter mais horas pode acabar fazendo com que a empresa sature um pouco a dinâmica do jogo, sabe? De ficar repetitivo pra falar que tem 200 horas de jogo, mas na verdade é um jogo que meio que não sai do lugar. É engraçado isso, né? Porque durante todo o tempo que você estava falando, Mobilon, sobre Assassin's Creed e tal, né? Tem essa questão de ser um jogo longo normalmente, mas eu fiquei pensando toda hora, desculpem os que gostam, mas em Death Stranding. Eu joguei, sei lá, tipo umas 15 horas aquilo ali, e aí, tipo, chegou na parte 2, sabe? Tipo, demora muito tempo, assim, para as coisas acontecerem, e, assim, eu não consegui completar esse jogo. Simplesmente tá lá e tal, não sei se algum dia eu vou fazer isso, mas enfim, tá lá. Mas realmente às vezes tem essas distorções. E aí, lógico que tem essa questão de ter uma mecânica meio repetitiva e tal, mas, putz, sei lá, que tipo de jogo as pessoas jogam pra caramba, assim, e fazem, sei lá, 500 horas? Sei lá, um Stardew Valley, um Animal Crossing, um... GTA, que é interminável, né? Nossa, não, GTA realmente. Mas, sei lá, um Euro Truck Simulator. Tem uma galera, assim, que pega esses jogos, assim, que é a mesma coisa sempre e dura tempo pra caramba, né? E geralmente acaba sendo um jogo indie, um jogo mais barato, né? E realmente nem é um jogo, assim, AAA, que você tem aquela super produção e tal, mas é um jogo divertido. É uma mecânica legal. E aí, sei lá, você paga pouco e o negócio funciona. Eu senti um pouco isso também no Far Cry New Dawn. Eu não sei, eu meio que parece que eu não tava saindo do lugar, por mais que eu estivesse fazendo upgrade e tal. E o Far Cry 3 eu amei, assim, de ficar vidrado. Eu não sei, parecia que o jogo estava mudando o cenário, indo pra algum lugar. E o New Dawn não, parece que ficou preso naquela mesma coisa, sabe? E, sei lá, por mais que eles tivessem caprichado demais no visual desse Far Cry, tá bem legal, né? Tem aquela coisa de mundo pós-apocalíptico, né? Mas tá bem legal, assim, as cores são cores muito vivas, rosa, aquela coisa meio, né, radioativa, mas, enfim, eu também dei uma cansada. E, por outro lado, o Halo é um jogo que também tem umas dinâmicas repetitivas, né? Isso eu acho que é inevitável, né? Mas
eu sinto que no Halo, pelo menos o último que eu zerei, o jogo ia mudando bastante. O cenário tá completamente diferente. Os inimigos, parece que eles agruparam, né? Então os inimigos mudam completamente. E de repente é um alien completamente diferente, que tem uma dinâmica diferente. Enfim, esses de mundo aberto aí acabam... Acho que talvez seja isso, né? Os de mundo aberto acabam ficando mais iguais. Eu acho que é uma coisa que o modelo de negócio das empresas não tá casando com o que é videogame, o que é jogo, na verdade, né? Agora partindo pra um papo mais filosófico aí, mais loucura da cabeça, porque isso foi até tema do meu TCC da faculdade, então ainda tá fresco aqui. Mas lá atrás, tipo, os pensadores lá de trás, eles já falavam que jogo é uma atividade que você tem que ter uma recompensa, que você tem que se divertir, você tem que receber alguma coisa por isso. Então o que deixa um videogame divertido é você apertar um botão e ouvir um som, e piscar alguma coisa na tela, e você ganhar uma pontuação. Quando você tá num jogo de mundo aberto, que nem um Assassin's Creed da vida, e você evolui o personagem, libera habilidades, pega equipamento e tal, e você chega no próximo chefe e você vê que você não fez nada de diferente, tipo, você não deu mais dano, não subiu aquele 100 mil de dano assim na tela, gigante, em vermelho e sangue, não sei, você literalmente brocha, porque você fez aquilo tudo pra quê? Aí o que um Animal Crossing da vida faz, que faz as pessoas gastarem 500 horas? Você tá lá no seu dia a dia da sua ilha, mas você constrói, você coloca pra construir num dia uma casinha e no outro dia ele tá construído, aí você coloca pra plantar uma coisinha, no outro dia ela tá crescida pra você colher. São coisinhas que te dão esse feedback. Então, se você não tem um feedback, não vai adiantar de nada. Eu, por exemplo, assim, desculpa o ouvinte do Tecnocast, mas eu fui uma das pessoas que não gostou do The Last of Us 2. Eu joguei o jogo inteiro. Eu vou receber um monte de mensagem de Tudo ódio. bem, não, ninguém é obrigado. Mas é porque, assim, a história pode ser muito boa, mas é um filme. Eu me senti assistindo um filme que a maioria dos jogos do PlayStation é assim, é um filme. Eu não me senti jogando, porque eu pegava o controle... Primeiro, os comandos tanto das não sei se posso falar spoilers, né? Mas dos personagens em si eram confusos, eram travados, a gameplay não era tão fluida, e eu ficava assim, então não tá me dando aquele prazer de jogar, eu não tinha aquele prazer de acertar um tiro na cabeça de um zumbi, ver tudo voando, sabe? Era muito suspense o tempo todo, tudo muito... Você fica se segurando na cadeira, assim. Isso pra mim não é um videogame, isso pra mim é um filme. Tem seu mérito... Porque é a dinâmica, assim, é mais ou menos a proposta, né, do The Last of Us. Desde Essa é uma experiência cinematográfica. É que nem, por exemplo, acho que o Ricardo vai até concordar comigo nessa, no Red Dead Redemption 2. O Ricardo tava querendo comprar o Red Dead Redemption 2, aí ele perguntou pra gente, vale a pena? Tipo, tem bastante coisa pra fazer e tal? E a gente falou, tem, mas é aquilo, você vai gastar 100 horas do jogo vendo animação. É a animação do protagonista indo lá e matando o animal, esfolando o animal, pegando a pele do animal, colocando na anca do cavalo, subindo no cavalo. E você fica tipo, pra quê? Isso era uma coisa chata do Far Cry 3 também, que tudo que você ia fazer, você tinha que esperar o cara ir lá, cortar, arrancar a carcaça. Nossa, gente. Aí no novo eles removeram a animação, né? Bem mais curtinho e tal. Sim, aí você perde muito tempo não jogando. Aí você sai daquele sentido do que é o videogame. O que eu tô fazendo aqui? Tô só com um joystick na mão? E é bem o que eu sinto mesmo. Tanto é que quando eu perguntei do Red Dead 2... Eu tava super empolgado, falei, não, agora com o Series S vai rodar legal, eu não vou pegar no PlayStation 4 porque não vai rodar bem, então eu vou pegar no Series S. Daí eu perguntei, né, o Vinho e o Murilo já falaram, o jogo é bom, mas você vai ficar muito tempo nele. E é engraçado, porque eu não me incomodo de ficar muito tempo em um jogo. Eu sou do tipo que gosta de grindar, né, ganhar nível em jogo de RPG, japonês por turno, se for necessário, se eu achar legal. Mas aí eu acho que entra muito o que o Murilo falou, a recompensa, né. Eu sou do time também que não é fã de Last of Us. Eu joguei, aquilo que eu falo o tempo todo, é que nem com Monster Hunter World. Eu reconheço todos os méritos do jogo, todos, mas eu não acho um jogo divertido de jogar. O Last of Us eu não me sentia me divertindo, então... eu acho que tem que ter esse relacionamento com o videogame. Eu tenho que ter esse relacionamento com o videogame. Eu tenho que estar imerso e me divertindo com cada etapa. Então, por exemplo, o que eu gastei de horas em Rocket League é 20 vezes mais do que eu gastei de horas em Last of Us. Já que a gente tá falando de polêmicas hoje, né? Essa definição que o Ricardo deu aí do The Last of Us é exatamente o meu sentimento sobre The Office. Eu reconheço o mérito, mas eu não vejo graça nenhuma. Eu assisto, eu não dou risada, só tenho vergonha de ler. E é isso. Eita! Hoje todo mundo vai ser odiado aqui nesse episódio. Caramba, o nome do episódio é Shots Fired. Tecnoblog cancelamento.
Mas a gente tava falando dessa questão das dinâmicas, né? A gente entrou um pouco mais nas dinâmicas dos jogos por conta da percepção de valor, né? O ponto levantado pelo Ricardo de que as pessoas estão exigindo que os jogos durem mais quando eles custam mais caro. E por outro lado, você tem um outro modelo de negócios pelo lado da Microsoft, que você cobra um valor por uma assinatura, ela ganha tanto ou mais dinheiro com isso, porque, bom, eu não tenho estatística de qual é a média de tempo que um usuário se mantém assinando o Game Pass, mas se ele ficar 10 meses já pagou o jogo da Sony e ele tem a vantagem de ter acesso a uma biblioteca inteira ali de jogos, todo mês tem um jogo novo entrando, uma coisa nova, né? Então, essa mudança que está acontecendo no mercado de tecnologia, que a Microsoft no mundo dos games foi pioneira, queria uma opinião de vocês sobre o que vocês acham, né, dessa mudança aí, dessa dinâmica entre Play e Game Pass mesmo, né? Tem usuários que desprezam o Game Pass pelo lado dos sonistas, revoltados ali pela questão do exclusivo da Sony, que acaba saindo às vezes pro Xbox, ou isso é uma coisa de um nicho muito pequeno ali, uma galera mais chata da internet mesmo? Tem, claro que tem. Assim como tem tudo, né? Então tem aquela pessoa que vai defender Apple com unhas e dentes, tem aquela pessoa que vai defender o Palmeiras, achando que é campeão mundial. Eu sou palmeirense, peraí, tá, mas gente? Então, se acalma, 1951. Então, mundial. Sempre vai ter quem defenda. Você tá se zoando, cara, aí a gente não consegue nunca, né, cara? Peraí. O Murilo, uma vez, ele me definiu muito bem. Eu sou um nintendista com consciência de classe. Então eu sou palmeirense com consciência de classe. Eu sou gamer com consciência de classe. Mas a gente é um pobre, a gente só tem um título e a galera não reconhece. A gente é a base da classe. Mas ainda vai acontecer, E tem, assim, a briga sempre tem. A exceção é quando tem aquela pessoa que fala tranquilo, que opina tranquilo. Infelizmente, nós temos o sonista que chama o Game Pass de mendigo pass. Eu acho um absurdo esse tipo de termo, né? Eu acho horrível, eu acho tão feio. Horroroso. Tem o caixista que fala que todo jogo da Sony não presta, porque é tudo mesmo layout, na visão de terceira pessoa, e por aí vai. Eu sou do time que me divirto com qualquer coisa, né? Então eu tenho um minigame da Tiger aqui em casa. Acho que o Mobilon ou o Riga pode lembrar dos minigames da Tiger. Lembro. Era criança. Eu tenho um do Mortal Kombat ainda que ainda roda e eu me divirto se eu pego por 10 minutinhos, assim. Não sei do que vocês estão falando, mas parece legal. Eu também não sei mas legal. Me interessei. Nossa, era muito legal. Ele era coloridinho, só que a tela, ela era LCD, né? Preto e branco, azul e verde, né? O fundo verde. E aí, na tela, tinha o desenho do cenário fixo e aquele LCD com aquele pixel do tamanho de um quadrado enorme, né? Que o carrinho ia coisando na tela, enfim. Os joguinhos eram assim, é bem legal. Mas é isso, sempre vai ter essa briga. Se você vê, por exemplo, algum site que posta um review de Halo Infinite falando bem do jogo, vai aparecer sonista chamando o site de caixista. E isso acontece vice-versa também. Então, infelizmente, as pessoas, principalmente nas redes sociais, elas estão bem cegas quanto a isso. Eu acho que as pessoas elas precisam arrumar motivos pra confirmar a escolha delas, né, basicamente. Então, se eu estou do lado da Sony, eu vou precisar, porque, cara, se você me fizer mudar de ideia, eu vou me arrepender tanto de ter gastado essa grana e esse console precisa durar uns anos, né? Então, acho que acaba rolando um pouco disso também. E o engraçado, que eu acho a coisa mais curiosa de todos, é que, assim, em um mundo perfeito, onde todo mundo teria um salário absurdo, todo mundo aí que fica reclamando teria um Switch em casa, um Xbox Series X em casa e um PlayStation 5 em casa. Isso eu garanto, isso é batata. Eu acho que, infelizmente, o plano de negócios dessas empresas estão piorando essa situação da polarização, porque é aquilo que eu falei antes, né? As empresas estão comprando cada vez mais estúdios, então isso está fazendo com que os consoles fiquem cada vez mais exclusivos. Eu, por exemplo, até poucos anos atrás eu era PC gamer, porque o PC teoricamente era aquela plataforma que rodava tudo. Você tinha jogo antigo, você tinha jogo novo, se você tivesse uma placa de vídeo de boa, você rodava. Agora não. Agora ou eu escolho um console ou eu não jogo nada. A galera fica minerando criptomoeda aí também, você não vai conseguir comprar a placa de vídeo. Isso também tem um problema, né? A gente tem esse pequeno grande problema aí. Mas, por exemplo, hoje em dia você tem que ter os 3 consoles se você quiser jogar tudo. Você não pode ter mais um console mestre. Você tem que ter um Switch pra jogar Mario, você tem que ter um PS5 pra jogar God of War, você tem que ter um Xbox pra jogar Halo, e isso tá aumentando cada vez mais. Então é complicado. Talvez essa situação se resolvesse um pouquinho
se a Sony adotasse um modelo parecido, né? Primeiro, se o rumor se confirmar, né, do serviço de assinatura, e segundo, se ela seguir algum dia o mesmo caminho que a Microsoft está fazendo com o xCloud, que daí você poderia assinar e jogar no seu PC os jogos das duas plataformas. Fica mais em conta, porque a gente está falando de uma equivalência a assinar Netflix e HBO, por exemplo. É o comum hoje em dia, o pessoal escolhe, acho que tinha até uma estatística, né, que são 3 ou 4 serviços de streaming a média. E também tem aquela questão de dividir assinaturas e tal, né? Então, teria isso também. A Sony até tem o PS Now, mas ele não existe aqui no Brasil. Nós brasileiros somos vistos com maus olhos pela Sony. Mas ela tem o PS Now, que seria o equivalente... Como é que eu posso dizer a equivalência do PS Now? Porque ele não é um Game Pass, mas ele também não é um xCloud ao mesmo tempo. Você tem ali uma biblioteca de jogos que você baixa, que você joga, mas ao mesmo tempo ele não... Agora eu não sei se ele é por streaming, se ele não é por streaming, mas ele tem algumas coisas diferentes do Game Pass, e que infelizmente não tá disponível pra gente. Eu acho que o que vai ditar isso tudo, as próprias decisões da Sony, né, é uma empresa, tem um monte de acionista ali, então o que vai ditar é o próprio mercado, é o próprio consumidor. Se a Nintendo, por exemplo, ela foi muito pressionada na geração do Wii U de acrescentar conquistas nos seus consoles, porque era moda, né, era uma coisa muito forte na época. Então, hoje em dia, com a Nintendo liderando o mercado e por aí vai, a Nintendo não tem intenção de mudar o seu formato. Como a Sony, quando domina o mercado, também não tem intenção de mudar o formato. Então eu acho que o que vai ditar é isso mesmo. Se a Sony perceber que ela está perdendo muito público, que tem consumidor de PlayStation migrando para um Xbox ou para um PC, eu acho que ela vai sim migrar para essa ideia de serviço. Tem um exemplo muito bom que eu gosto de usar, que é recente até, que é do jogo Scarlet Nexus. É um RPG japonês que a Microsoft comprou os direitos de marketing do jogo. Então, só quem pode divulgar o jogo, assim, divulgar novidades e tal, é a Microsoft. Por que ela fez isso? A Microsoft ela tem um público muito forte ocidental. Então a galera que curte Halo, que curte Gears of War, que curte Forza Horizon, Forza Motorsport, é tudo ocidental. A presença do Xbox no Japão é quase nula. Hoje em dia tá aumentando um pouquinho mais, mas no Japão domina Nintendo e Sony, principalmente. Então a casa dos RPGs japoneses era Nintendo e Sony. A Microsoft quis essa parcela, quis esse mercado aí, que ela falou, olha, vamos então pegar esses otaku aí que estão jogando no PlayStation, vamos trazer ele pro Xbox também. Só que aí tem aquele problema, a plataforma já é muito consolidada com esses jogos ocidentais. Ela foi pegar um jogo do nada oriental, um RPG japonês, tipo... clássico de ação, o que aconteceu? O jogo não vendeu quanto a Bandai esperava. Porque você não tem como pegar uma empresa que não tá acostumada a trabalhar com isso, que é a Microsoft, e dar um jogo na mão dela. Fala assim, faz o marketing dele. Ela não sabe fazer, porque também não tem base pra isso. Eles estão começando a crescer agora, com Game Pass e tudo mais. Tanto que eles até usaram o Scarlet Nexus pra divulgar o xCloud. Ele saiu no Game Pass no mesmo dia que saiu o xCloud aqui também, saiu do beta e tudo mais. Só que aquilo, eles estão tentando forçar. Estão tentando forçar a entrada num mercado que eles ainda não estão, que é o mercado que a Sony tá de ficar comprando estúdio à torta e à direita. Então, eu queria puxar um pouco de novo essa história do PS Now, Murilo, porque o criador de God of War, ele já tinha falado que a Sony estava preparando uma possível resposta ao Game Pass. E é uma coisa que já tinha sido descartada pela empresa no ano passado. E aí tem algumas questões quando a gente pensa nessa criação, né, do concorrente, de fato, ao Game Pass, até se vocês souberem explicar melhor também as diferenças do que é o PS Now versus o que é o Game Pass, mas nesses tweets, o Jason Schreier, ele disse que provavelmente iria reter o nome PlayStation Plus, ia manter esse branding, e que não havia expectativa de que a Sony fosse incluir os big games dela, né, os grandes nomes aí, no primeiro dia, no começo já desse serviço deles. Então realmente tem uma questão aqui que é interessante, que é a mudança de um modelo de negócio estabelecido, que é o que a Sony tem hoje, né, de comprar estúdio, de lançar grandes títulos, de cobrar muito caro por isso, para um modelo de negócios que você vai cobrar uma pequena taxa, que pode ter ali uns tiers, né, umas faixas diferentes de cobrança, como o Netflix tem, e aí você liberaria talvez títulos super lançamentos, sei lá, podia ter uma coisa assim, não sabemos ainda, mas como você migra de uma fonte de receita que, se você for ver na prática, é tipo assim, o usuário tá te pagando adiantado, né, quando você vai comparar o modelo, é que tipo assim, eu tô te pagando adiantado aqui por toda a experiência desse jogo, toma aqui R$300. E o Game Pass, por outro lado, eu tô te pagando
pagando aqui de pouquinho, porque eu vou jogar de pouquinho também, um pouquinho de cada jogo, enjoei, vou jogar outro e tal, né? Só que se você tá acostumado a receber adiantado, você tem um fluxo de caixa enorme ali, que depois ele vai ter que primeiro cair, por causa do valor pequeno, até o momento que ele começa a engrenar de novo e sobe. A gente já viu isso acontecendo no mercado de software com a Adobe, que foi ali para 2012, Riga, não lembro exatamente o ano, né? 12, 13, que a Adobe migrou a suíte Adobe e tal, a Photoshop, né? Do modelo de venda para o modelo de assinaturas. E de início ela teve uma queda brusca de faturamento, de lucro e tal. Só que depois começou a subir e o bagulho não para mais de subir. É assustador assistir a curva de lucros da Adobe. Não para, ano a ano não para de subir. Porque você começa a atingir uma galera ali que tipo, eu preciso do Photoshop uma vez no mês, eu preciso ter aqui no computador de vez em quando, tal. Você nunca ia pagar 700, 800 reais num Photoshop, mas você aceita pagar 30, 40. Às vezes vem numa assinatura da sua faculdade, então a própria faculdade, né, vai lá e faz uma parceria, é uma fonte de receita adicional. A faculdade nunca ia comprar pacote Adobe, pacote Office para o estudante, que era muito caro. Então a Sony, se lançar, estaria entrando nesse dilema. E aí eu quero um exercício aqui com vocês de futurismo. O que vocês acham que a Sony faria nesse primeiro momento? Vocês acham que, mantém os dois? E aí como que faria pra galera se interessar em assinar esse serviço concorrente do Game Pass, se for lançado mesmo, né? Ou acabou o jogo vendido, vamos todo mundo assinar aqui, enfim, o que vai acontecer com a galera que acabou de comprar um jogo, enfim, como vocês acham que vai funcionar aí? Eu acho que, assim, no quesito PS Now, o PS Now ele funciona muito como o Xbox Cloud Gaming, né, o xCloud, que você tem ali um catálogo de jogos, você acessa, o jogo não roda no seu aparelho, ele roda em um servidor da Sony, e você fica só com a imagem ali acessando. Isso é uma tendência, porque a gente já tem Microsoft fazendo isso, Sony fazendo isso, aí você tem o Google Stadia, você tem o Amazon Luna, você tem aí um monte de projeto de cloud gaming, né, que eles chamam. Então, acho que isso é realmente o futuro. A gente tá caminhando para um destino em que não vai existir mais jogo em caixinha, por exemplo, e vai ser tudo por streaming. Pelo menos é o que eu penso. Porque é mais fácil, é mais acessível, e eu acho que logisticamente é mais tranquilo de você operar isso. Eu não sei direito porque eu não trabalho nesse ramo, né, mas eu acredito que oferecer uma versão digital ali do jogo é melhor do que você fazer tudo aquilo de pegar uma publisher e enviar, às vezes, a mídia física para um monte de loja ao redor do mundo. Então acaba sendo uma forma... A distribuição é mais fácil, menos poluição, com certeza. Chega mais rápido no consumidor, só que a gente tem aquele problema, né? Que você mesmo falou. A Sony não tá acostumada com esse tipo de cobrança. Ela tá acostumada a vender jogo e eu não sei se ela tá pronta pra tomar essa queda no orçamento. O PS5 ainda não tá lucrando direito e ela ia perder ainda mais rendimento mudando essa estratégia. E isso a Microsoft assumiu esse risco quando ela fez o Game Pass. Ela perdeu muito dinheiro, mas ela tá retornando esse valor, não é nem esse custo, mas esse valor em comunidade, né? Em usuários e tudo mais, e pessoas comprando. É porque é meio que inevitável, né? A Microsoft também, quando fez a mudança do Office, do modelo de venda para assinatura, ela seguiu uma estratégia um pouco diferente. Ela continuou vendendo e ela botou para assinatura. Só que é inevitável que se você tem um negócio que custa 30 conto por mês e o outro que custa 700, você vai falar, então eu não vou comprar, vou assinar, porque daí eu tenho o direito à atualização grátis, os patches já vem automático. É que no caso dos jogos isso já acontece, né? Mas não sei como eles fariam com DLC. Eu acho que no caso do PS Now, esse PS Now mais PS Plus, né? Se isso realmente rolar, eu acho que a Sony vai aderir ao sistema de níveis, de tiers, até porque o Game Pass já faz isso. Você tem o Game Pass básico, que é só pra console. Você tem o Game Pass Ultimate, que vem Xbox Live junto, e o Game Pass de PC. E você tem a opção de assinar só o Game Pass de PC também separado. Eu acho que a Sony vai fazer isso, só que dentro do ecossistema dela. Então, o nível 1 seria talvez o catálogo do PS Now. O Tier 2 seria um catálogo do PS Now mais algumas coisinhas. E o Tier 3 seriam os jogos grandões. Aí seria God of War, Horizon, e tudo aí que tiver pra lançar. Não sei se ela colocaria no dia 1, né, no Day 1. Mas eu acho que esse sistema de níveis rola sim. A gente pode pensar em outros fatores aí que podem influenciar uma decisão e talvez, sei lá, até por que a Sony ainda não fez isso, né? Os jogos da Sony são muito bons, então faria sentido tentar uma estratégia mais parecida com a Microsoft e tal, mas, primeiro que
Microsoft tem dinheiro pra caramba pra queimar, né? E outra questão da Microsoft é que serviço, nuvem, servidores, pô, a Microsoft tem o Azure, né? Então eles sabem muito bem, ganharam muito dinheiro, cresceram muito por causa de nuvem. E quando eu penso em Sony e Microsoft, eu lembro um negócio meio Netflix e HBO, assim. Pô, eu adoro as produções da HBO, muito boas, mas a tecnologia, né? E aí quando eu lembro de Sony, eu lembro, sei lá, de PSN caindo, de problemas de segurança, sabe? Então não é uma coisa que, putz, acho que tem algumas coisas jogando contra a Sony. Não sei se vocês veem isso, mas parece um pouco mais difícil. Nem vou falar de Nintendo, porque daí já complica mais ainda. Mas até pra Sony eu acho que já fica meio... vão ter umas dificuldades aí que tem que ser superadas. Eu acho que a Sony ela vai ser extremamente cautelosa. Mesmo lançando esse tal Spartacus, eu duvido muito que ela lance os jogos dela, os big games, no Day One. Eu duvido muito. E eu acho que os valores desses tiers, eles vão ser condizentes com o mercado americano. A gente não pode esquecer que o mercado brasileiro para essas empresas, ele não é tão direcionado. E a Sony, ela vai ser muito similar à Nintendo com o serviço online. Lembrando, gente, eu sou nintendista, mas o serviço da Nintendo é muito ruim, tá? O serviço online da Nintendo é horroroso. O Ricardo escreveu durante 7 anos numa revista de Nintendo e hoje é chamado de fanboy da Sony, fanboy da Microsoft, mas é muito louco isso. Não, toda semana eu recebo mensagem no Twitter me chamando de falso nintendista. Eu acho a coisa mais charmosa que Meu Deus, traidor do movimento. Traidor do movimento. Mas eu acho isso mesmo. Como a Sony é uma empresa japonesa, ela ainda tem, assim, raízes no Japão, raízes fortes, ela vai ser cautelosa nessa de entrar nos serviços. Eu tenho certeza que há acionistas cobrando, quando que a gente vai entrar? Quando que a gente vai enfrentar a Microsoft nesse mercado? E aí eu tô com o Riga nessa. Eu tenho um pé atrás muito grande em relação a serviços da Sony, como eu tenho da Nintendo, porque elas não dominam esse mercado. Eu fico desconfiado desse know-how delas. Agora, o que é mais fácil? Lembrando que Microsoft tá jogando bilhões aí no mercado, né? Comprou Bethesda, enfim. É mais fácil a Microsoft comprar estúdio, fazer um monte de jogo exclusivo e tal? Ou é mais fácil a Sony migrar aí pra esse modelo de assinatura e jogar tudo na receita recorrente, apostar muito mais forte nisso? Microsoft comprando estúdio com certeza é mais fácil. Porque você entrar num esquema de streaming, quando você já tá tão acostumado a fazer jogo grande, eu acho que é muito difícil. É um risco muito maior. Até porque a operação já vem pronta, né? Você só comprou o estúdio, no máximo você vai injetar um dinheiro ali, mas eles Exato, você comprou os funcionários, comprou tudo. Eles trabalham lá do jeito que eles estavam antes. Agora a infra é da própria Sony, né? Como o Riga tava falando mesmo, é mais difícil de desenvolver, hein? Dentro de casa. E a gente também tem aquilo que a Microsoft é pioneira de muita coisa, né? A Microsoft foi pioneira do serviço de online em consoles com o Live Gold. Aí depois que veio a Sony com a PSN. Então a Microsoft tem o know-how. Ela só tem o dinheiro agora ela tá comprando todo mundo. E isso eu acho que é muito claro o que vem acontecendo nos últimos 5, 6 meses. Porque... sei lá, se a gente estivesse tendo essa conversa no dia 13 de dezembro de 2020, nós estaríamos descendo a lenha na falta de exclusivos do Xbox. Não tem o que jogar no Xbox, a gente compra o Xbox pra jogar jogo third party e por aí vai. E só se a gente colocar aqui na ponta da caneta, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Psychonauts 2, vai sair agora The Gunk. Então, em relação a até Metacritic, se a galera que tá ouvindo gosta de pegar essas medidas, a Microsoft nos últimos meses está acertando está tendo sucesso atrás de sucesso em seus de crítica e público, né? Porque os jogos dela estão sendo consumidos. O Forza Horizon 5 nos primeiros dias ele ultrapassou basicamente a vida útil do Forza Horizon 4 em relação a players simultâneos. Então eu acho que nesse quesito realmente a Sony tem que correr atrás. A gente também tem aquele caso de que a Microsoft tem o Windows. Então tudo que tá saindo no Xbox sai no Windows. Se você não tem console, mas tem um PC, vai jogar tudo que vai sair no Xbox. Então, o Hellblade Senua lá, o Starfield no futuro, tudo isso vai estar no PC. A Sony tem TV, podia colocar o jogo na TV. Não dá, né? Acho que... talvez se fosse streaming, né? Não tem nem mais TV no Brasil. Ah, é verdade. A Sony acabou com um monte de coisa aqui no Brasil. Então, tô até estranhando. PlayStation Now até agora, assim, nem sinal, não tem nenhum resquício de que talvez tenha. Imagina esse novo serviço de assinatura. Eu tô, assim, se lançar, é melhor esperar sentado.
passado aí. E eu fico com dó, assim, claro, ficar com dó de empresa. Eu não tô falando que eu fico com dó da empresa, gente, calma aí. Eu não defendo a empresa. Eu fico com dó porque o PlayStation 4 da geração passada é o videogame que eu mais joguei, assim, de longe, sabe? Só Street Fighter V eu tenho 500 horas nele. Então, eu joguei muito o PlayStation 4, é um videogame que eu acho extremamente competente em relação a jogos. Eu odeio a interface dele, a lentidão, isso é outra história, performance. Mas os jogos, eu joguei tanta coisa do PlayStation 4, mas assim, até agora eu não vi motivo para que me dissesse, nossa, eu preciso comprar o PlayStation 5. Espero que ano que vem, né, com o Horizon e por aí vai, tenha, mas me bate um dó, como gamer mesmo, né, do tipo, putz, imagina se eu tivesse comprado ano passado o PlayStation 5, ele estaria pegando pó, como o Murilo comentou dos colegas dele, e aí eu fico com um pouco de dó do jogador em si, sabe? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí comenta com a gente o que você acha da estratégia aí dessas duas empresas, essa diferença aí, né, da Sony com os seus exclusivos e a Microsoft, que até hoje focou bastante na experiência, entrega de fato uma experiência única no mundo dos consoles, foi pioneira, ficou um pouco atrás na questão dos jogos, porém agora derrubando dinheiro no mercado, comprando também estúdios para ter jogos melhores ali, exclusivos, etc. Comenta pra gente o que você acha, quem que vai se dar melhor nessa treta aí. Manda seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou marca a gente no Twitter, @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente pelas redes sociais, em todas eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Muritunholi e @Ricardo Ciosi. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! tchau. Beijos. Tchau, tchau.